Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia, sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu venho conversar com vocês um pouco a respeito do vaginismo. Afinal de contas, o que é o vaginismo? Quais são as principais causas? E como que a fisioterapia pélvica pode ajudar você? Bem, primeiro eu vou explicar o que é o vaginismo. O vaginismo, ele é uma condição decorrente da contração involuntária dos músculos que ficam na entrada da vagina. E isso impede ou torna extremamente dolorosa a penetração do pênis, o espéculo ginecológico ou até mesmo o uso do absorvente interno. É importante você saber que não está sozinha e que a dor na relação são mais frequentes do que nós podemos imaginar. Alguns estudos apontaram que cerca de 20% das mulheres já experimentaram sexo doloroso. Provavelmente isso acontece porque culturalmente as mulheres são mais reprimidas em relação à sexualidade e demoram para buscar possíveis tratamentos. A principal queixa dessas mulheres é a dor intensa e constante, que pode gerar uma sensação de queimação, peso, ferroada ou até mesmo uma sensação de cãibra. É importante ressaltar que o quadro de dor também pode gerar a tensão de outros músculos que estão localizados na região mais interna da coxa, o glúteo e o abdômen, além da diminuição da mobilidade de algumas articulações. E isso vai aumentando o quadro de dor. O vaginismo, ele gera um impacto negativo na qualidade de vida das mulheres, em especial na relação sexual, sendo responsável por cerca de 4 a 15% nas consultas ginecológicas e acomete cerca de 5 a 7% das mulheres. Agora, eu vou explicar para vocês como que acontece a classificação do vaginismo. Ele pode ser classificado de forma primária ou secundária. O vaginismo primário, ele é marcado pela dificuldade da penetração a partir da primeira tentativa da relação sexual. Ou seja, ele acontece sem que a paciente tenha passado por qualquer tipo de penetração. Algumas mulheres, elas tentam por meses e até mesmo por anos sem sucesso a penetração total. Este é um exemplo claro da necessidade de consultar um especialista para o tratamento do vaginismo. O vaginismo secundário, ele pode acontecer depois de anos de uma vida sexual ativa. Sendo assim, o principal sinal é o aparecimento de dor progressiva durante a relação sexual. Neste caso, pode haver ou não uma causa física ou psicológica, como a intervenção ginecológica em caso de aborto, um parto mais complexo, entre diversos outros exemplos. Outros possíveis fatores é, por exemplo, a radioterapia, alterações hormonais que vêm de acordo com a menopausa, entre outros também possíveis causas. Além desses dois tipos de classificação, ela pode ser classificada conforme a sua gravidade, em leve, moderada ou grave. Independente do tipo ou grau, o vaginismo ele determina um impacto muito negativo na vida sexual. Mas é importante saber que existe tratamento efetivo para esse tipo de condição. E agora, eu vou falar para vocês quais são as principais causas do vaginismo. Bem, as causas do vaginismo elas são diversas e por muitas vezes é difícil estabelecer uma única causa. Por isso que também o tratamento ele deve ser multidisciplinar e depois eu vou explicar para vocês o que isso significa. As principais causas são endometriose, um sexo sem excitação porque você não está lubrificado o suficiente. Isso vai fazer com que aumente a tensão da musculatura, não só do assoalho pélvico, mas como, por exemplo, a parte interna da coxa. O medo da dor aumentar durante a relação sexual também pode ocasionar ainda mais dor durante a relação. Um histórico de abuso sexual, a ansiedade e o estresse, que são fatores psicológicos que também podem vir contribuir para o surgimento do vaginismo. A atrofia genital depois da menopausa, alguma malformação vaginal, entre diversos outros fatores. Mas, afinal de contas, como que a gente consegue ter o diagnóstico do vaginismo? Então, é importante você entender que não existe um exame específico para diagnosticar essa disfunção. A recomendação é que seja realizada uma avaliação completa com um especialista para o tratamento do vaginismo, com história clínica detalhada, um exame físico e exames complementares quando indicados, para excluir as possíveis outras causas de dor durante a relação sexual. Não podemos esquecer que algumas doenças como endometriose, alterações anatômicas, quadros de infecções recorrentes, que também podem vir gerar dor. Mas afinal de contas, quais são os sintomas, tá? A dor, sem dúvida alguma, é o sintoma mais frequente.
e normalmente é relatada como uma sensação de queimação, choque, ferroada, até mesmo uma sensação de peso. Algumas mulheres podem vir descrever uma sensação de cãibra, tá bom? É mais frequente na tentativa da relação sexual e principalmente na entrada da vagina, mas pode estar presente durante o dia e, em casos mais graves, impactar a qualidade do seu sono, por exemplo, chegando até a acordar a mulher à noite devido à dor. Mas isso acontece em uma pequena porcentagem e em casos que são considerados mais graves. Algumas mulheres, devido à tensão da região, podem apresentar um quadro de dor lombar, um quadro de dor na articulação do quadril, por exemplo. Também, em alguns casos, é relatada uma sensação de urgência urinária, devido à sensação de peso na região de baixo ventre, ou até mesmo uma sensação de que a bexiga está cheia a todo momento. Agora que vocês entenderam o que é o vaginismo, como que vem o diagnóstico, as formas com que ele vai ser classificado, vem uma pergunta muito comum: existe cura para o vaginismo? E a resposta é que sim. Mas é importante ressaltar que o trabalho requer muita paciência da mulher que apresenta esse diagnóstico. Algumas mulheres elas podem apresentar uma evolução mais rápida quando comparada a outras, mas é importante saber que existe cura. O tratamento ele deve ser multidisciplinar, ou seja, ele envolve uma equipe com o fisioterapeuta pélvico, médico ginecologista e também é muito importante o acompanhamento psicológico. E afinal de contas, como que a fisioterapia pélvica pode ajudar você e por que ela é importante para o tratamento? A fisioterapia pélvica é extremamente indicada para o quadro de vaginismo, sendo um dos principais atuantes na equipe multidisciplinar. Primeiro, você deve realizar uma anamnese, que é uma avaliação, onde é importante verificar o histórico de dor da paciente e possíveis causas que levam ao quadro doloroso. O exame físico também é importante, pois é necessário identificar os músculos que apresentam tensão, além das mobilidades articulares do quadril, da coluna lombar e até mesmo da pelve. O exame ginecológico também é importante nesses casos, pois é possível identificar níveis de tensão da musculatura do assoalho pélvico e os pontos que são mais tensos precisam ser trabalhados. Somente depois de uma anamnese é possível traçar o tratamento ideal. E um ponto que é muito importante, não existe um protocolo. Cada mulher deve ser tratada conforme a sua necessidade por meio de uma avaliação. Alguns equipamentos eles podem vir a ser utilizados, como por exemplo os dilatadores vaginais, a massagem perineal, os exercícios de relaxamento e mobilidade articular são extremamente indicados, e a analgesia por meio de correntes ou sem a utilização delas. O intuito é quebrar o seu ciclo considerado vicioso de dor. Isso é um círculo alimentado pelas consequências da própria disfunção, o que reforça mais os sintomas e acaba agravando seu quadro de dor. Agora que você aprendeu mais sobre o vaginismo, se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like no nosso vídeo e aguardo vocês para os próximos vídeos.